Hoje é dia de mais um Reddit do Medo. E hoje, um Reddit do Medo temático. Porque a gente vai contar só histórias de encontros assustadores do Tinder. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Oi, gente. Conta aí pra gente quem já mexeu no Tinder, quem já teve encontros legais no Tinder também, né? A gente vai contar aqui os encontros assustadores, mas vai que vocês deixam aí nos comentários os encontros legais que vocês tiveram. Pra quem não sabe, eu e o Vitor somos um casal e a gente tá junto desde antes de ter esse negócio de aplicativo de paquera. Paquera é uma palavra muito idosa, né? Mas antes de ter esses aplicativos de encontro, então a gente usou ali, talvez, alguma coisa só por curiosidade, mas pra usar mesmo, pra conhecer pessoas, a gente nunca usou. Mas a gente conhece várias histórias, a gente tem vários amigos que usam, inclusive até hoje, então deixa aí embaixo se você tem alguma história. E tem várias histórias também assustadoras, gente, crimes reais, coisas que aconteceram por conta de encontros pela internet. E a gente aproveitou que a gente tá muito nessa vibe que a gente assistiu aquele documentário, O Golpista do Tinder, e a gente ficou muito assustada com essa história baqueou a gente. O Vitor assistiu, depois falou assim, você precisa assistir, e você vai ficar com raiva. E aí a gente decidiu trazer pro canal e, spoiler, vai ter essa semana ainda, se Deus quiser. Antes da gente ir pra primeira história desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve nesse canal, porque é muito importante pra ajudar a gente, e dá uma olhadinha nos nossos programas de apoio, que é o Seja Membro e o Apoia-se. Nessas duas formas de ajudar a gente, de apoiar o canal, vocês também têm ali algumas recompensas bacanas. Dá uma olhadinha, porque vocês podem gostar. Vamos então pra primeira história, que se chama Meu Último Encontro do Tinder. Depois de um término que eu tive, que foi muito doloroso, assim, foi muito difícil pra mim, eu decidi começar a usar o Tinder. Aí eu tive alguns encontros, algumas coisas legais, assim, conheci bastante gente, até que eu dei match com um cara. Ele parecia ser muito legal, muito inteligente, e a gente conversou ali por cerca de 2 semanas, até que acabasse surgindo algum assunto de a gente se encontrar pessoalmente. Mas ele disse que ele tinha sofrido um acidente de carro tinha pouco tempo. Por conta disso, a gente acabou ficando mais 2 meses só no papo pela internet mesmo, conversando à distância, até que depois de 2 meses, depois que ele já tava ali recuperado do acidente, a gente marcou um encontro. A gente almoçou num lugar muito bacana, eu gostei muito da comida, tinha uns drinks ali bem diferentes, bacanas e tal. Só que ele foi grosso com a garçonete. Aí, já foi um pontinho a menos que ele teve comigo. Porque não trata a garçonete mal perto de mim, não. Por favor. Fora que ele também não sabia muito bem tirar foto. Tinha umas fotos ali, uns ângulos meio esquisitos e tal. Então, ele já tinha 2 pontos negativos comigo. Depois que a gente almoçou, a gente tava ali batendo um papo, ele me perguntou se a gente podia dar um passeio pelo parque. Eu topei, era pertinho dali, era coisa de 1,5 km de distância, então a gente foi dirigindo até lá, cada um no seu carro mesmo. Aí a gente chegou, caminhamos um pouquinho, aí tinha um parquinho lá que tinha uns balanços. E, gente, na hora que eu vi os balanços, eu já corri pra sentar no balanço, porque eu adoro essas coisas. E não tinha ninguém ali por perto, então não tinha quem me julgasse. Aí eu fui, sentei no balanço, comecei a balançar. Eu tava ali toda felizinha e o cara ali me observando. Gente, tava sendo um encontro perfeito, assim. Apesar desses pontos negativos que eu comentei com vocês. Mas tava tudo tranquilo, a gente tava se divertindo. Até que do nada, ele fez uma pergunta muito esquisita pra mim. Ele me perguntou o que aconteceria se eu morresse naquela hora. O que eu ia sentir se eu soubesse que eu iria morrer ali. Eu ri de nervoso, porque o que eu vou fazer nessa hora, né? Aí eu dei uma resposta ali, bem bobinha, sabe? Só pra quebrar aquele clima meio sombrio que tava. Eu falei que se eu morresse ali, eu ia morrer feliz, porque eu tava no balanço, fazendo uma coisa que eu gosto, eu tava me divertindo. Só que o papo pra ele não terminou ali. Ele fez outra pergunta, aí eu percebi que ele tava querendo me assustar. Aí ele me perguntou como que eu me sentiria se alguém fizesse isso acontecer. Aí eu perguntei pra ele assim, como assim? Não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Aí ele foi bem mais específico. Ele perguntou assim, o que você sentiria se eu fizesse você cair desse balanço e quebrar o pescoço? Na minha cabeça, naquela hora, eu já tava pensando como que eu ia sair daquela situação. Mas, como só estava gente no parque, aí foi complicado, porque eu tinha que entrar no jogo dele. Eu tinha que fingir que eu tava tranquila, que tava tudo bem. Aí eu dei uma resposta mais genérica também, falando que eu ia gritar muito, que eu ia ficar assustada. Finalmente,
repente, depois de um tempo, eu já tava sem saber o que fazer, apareceu uma família que tava vindo em direção onde a gente tava. Pra mim, aquilo foi a deixa pra eu começar a puxar o assunto da gente saindo dali. E aí, até o caminho que a gente tava fazendo, de onde a gente tava pro carro, eu tive que ficar ouvindo aquele papo meio esquisito dele, sabe? Até chegar onde tinha mais gente. Quando a gente chegou perto do nosso carro, eu dei um jeito de me afastar dele, assim. Ele foi pro carro dele, eu fui pro meu. E depois disso a gente não se viu mais. Eu até tentei procurar a conta dele no Tinder pra denunciar, mas eu vi que ele tinha excluído a conta depois disso. Fim da primeira história. Ô, gente, ó, é uma história complicada porque existe gente assim, né? Existe doido pra tudo nessa vida. É muito complicado culpar a vítima, culpar ela, mas é muito complicado a gente ir pra um lugar que é completamente deserto com uma pessoa que a gente não conhece. Mas a gente sabe que, na prática, a gente não respeita muito isso. Porque tem muita gente que tem um encontro no Tinder e vai pra casa pra, sabe, Tinder, Grindr, pra já ter ali aquela relaçãozinha mais íntima e depois vai pra casa. Isso é uma coisa que acontece bastante. Mas complicado. Vitor, você acha que ele tava pretendendo fazer alguma coisa com ela ou só tava fazendo um joguinho ali pra assustar ela? Eu não sei se ele ia fazer alguma coisa, maldade com ela, só que já tava ruim o encontro, né? Já começou lá, ela vendo que o jeito dele não batia muito com dela. Só que igual você falou, quando a gente vai encontrar com uma pessoa, a gente também não sabe se vai estar um lugar deserto, né? Às vezes seria melhor marcar um encontro, igual ela marcou no restaurante, que é um lugar onde ela sabia que ia ter muita gente. Aí depois de lá, como ela viu assim que já criou uma intimidade ali com ele, aí resolveu ir pra um parque. Isso que é complicado. Pode ir pra um lugar mais movimentado pra criar ali certa confiança. Aí, vamos pro parque. Pode ter sido isso que aconteceu. E também pode ser um babaca que tava ali só fazendo umas perguntas inconvenientes, sei lá. Babacas existem também. Não só psicopatas. Realmente. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha que aconteceu ali nesse encontro. E vamos pra segunda história desse vídeo. A segunda história chama-se O Encontro Cancelado. Me viu tomando um cafezinho, deu vontade de tomar um cafezinho também? Não vai esfriar. Quando eu finalmente combinei de encontrar com o Cris, gente, eu tava toda animada. Sério, eu fiquei muito animada. Ele era um estudante universitário, inteligente, engraçado, educadíssimo, tinha um emprego muito legal. E eu adorava conversar com ele. Mas, gente, toda vez que eu ia pra puxar um papo com ele, que a gente conversava, eu ficava nervosa demais, ficava ansiosa pra caramba, sabe? E eu vou te falar que eu tinha que ter acreditado na minha intuição. Eu não tinha que ter pensado que era uma ansiedade boa, sabe? Aquela coisinha, um quentinho no coração que a gente sente. Porque na época eu simplesmente tentava afastar que eu tinha essa agonia perto dele. Só que a gente conversava algumas vezes na semana, a gente conversava bastante. E, sinceramente, eu só sentia isso, essa sensação ruim, que só ia aumentando. E mesmo que eu disfarçasse, eu ainda sentia isso. Aí ele começou a falar o quanto ele queria namorar comigo, o quanto ele queria alguma coisa séria, o quanto ele queria que eu conhecesse os pais dele. E, gente, naquele momento a gente nem se conhecia pessoalmente. A gente só tava conversando algumas semanas. Como eu fiquei um cadinho assustada nesse momento, eu comecei a não responder com tanta frequência. Fui ali deixando de responder ele até que a gente parou de se falar. Aí um dia eu tava ali com meus amigos, batendo um papo. Aí eu contei pra eles ali que eu tinha esse sentimento esquisito, essa sensação estranha quando eu conversava com o Cris. E aí eles me falaram que, na verdade, essa sensação era eu me auto-sabotando, porque eu não queria dar chance pra novas experiências, porque eu ainda não tinha superado o meu passado. Basicamente, meus amigos me falaram que eu não tava sendo justa com o Cris. Oi, se meu amor tá batendo na porta. Por conta disso, gente, umas semanas depois de eu ter parado de conversar com ele, eu acabei puxando papo com ele novamente. Depois de um tempinho ali conversando com ele, ele acabou me chamando pra ir jantar junto com ele. Eu fiquei meio relutante de aceitar, gente, porque, a minha ansiedade tava pegando, sabe? Tava muito forte. Não sei, aquela coisa... pressentimento mesmo. Só que os meus amigos falaram que com certeza isso era nervosismo e que ia me fazer super bem sair com alguém. Eu acabei aceitando e ele disse que a gente ia num restaurante japonês numa cidade ali perto do nosso campus. Meus amigos ficaram super empolgados, daí eles me pediram pra ver o Cris, pra ver como é que ele era. E aí eu abri o perfil dele do Tinder e mostrei pros meus amigos. Na mesma hora, eles ficaram calados, ficaram em silêncio completo. Daí eles me falaram que o Cris era a cara
cara do meu ex, que foi um cara super abusivo comigo, muito complicado, foi uma relação muito difícil. E, gente, pronto, eu não conseguia mais ver outra coisa. Pra mim, agora, eu tava relacionando o Chris com o meu ex abusivo, não conseguia mais desvincular isso e não ia pra frente. Pra mim, não ia pra frente. Como eu acabei me arrependendo de marcar o encontro, eu mandei mensagem pra ele. Eu falei que eu tinha me arrependido, eu não tava me sentindo muito bem, que eu preferia desmarcar o nosso encontro, que eu ia me sentir mais à vontade. E ele nunca mais me respondeu depois disso. Naquela mesma semana, eu comecei a receber umas ligações muito estranhas. De um número desconhecido, eu não conhecia esse número, nunca tinha visto, mas esse número deixava umas mensagens assim, pra mim. Querida, me ligue de volta. Onde você tá, meu amor? Por que você não me dá uma chance? Umas mensagens, assim. Eu tentei ignorar essas ligações, mas, gente, teve um dia que eu recebi, 10 ligações, aí eu não aguentei. Eu atendi, e eu já atendi pronta, atendi no gás pra xingar o Chris, porque pra mim era o Chris. Mas não, era uma outra pessoa. Aí esse cara, que eu não fazia ideia de quem era, começou a falar que o Chris passou o meu telefone pra ele, passou as minhas fotos pra ele, falou a universidade que eu estudava pra esse cara, que eu nunca vi na minha vida, e esse cara falou que ia até a minha faculdade pra me encontrar. Na mesma hora eu bloqueei ele, mas não adiantou muito, porque eu continuei recebendo umas ligações, também me deixaram mensagens muito estranhas, algumas mensagens eram completamente nojentas, mas com o tempo acabou diminuindo, sabe? Não foi tão pra frente assim. Eu não sei se era um amigo do Chris, que ele passou meu telefone só pra me assustar mesmo, eu não sei. Talvez ele não tenha gostado de eu desmarcar o encontro com ele, mas eu vou te falar que isso me deixou com medo danado de andar pela minha faculdade. Fim da segunda história. E essa história, pra mim, primeira coisa, acredite na sua intuição, acredite no que sua cabeça está te falando. Não estou gostando da ideia de encontrar com esse rapaz. Fico ansiosa toda vez que falo com ele. Caguei pros meus amigos que estão falando que mas você precisa sair. Preciso sair, eu tô no Tinder, uma hora eu vou encontrar alguém. Mas, gente, tem uma parada que essa história parece muito história de macho que se sentiu completamente ofendido porque foi dispensado. Eu também acho. Mas os amigos também, né? Na hora que ela falou assim, não sei se eu quero sair, os amigos. Não, você tem que sair. Aí depois mostra a foto. Não, mas parece muito com o seu ex. Que ódio desses amigos também. Mas aí também ela tem todo o direito também de querer desmarcar, né? Seja por qual motivo. Seja porque realmente estava só enxergando o ex dela nesse cara agora. E aí quis desmarcar. Não tem muito o que fazer. Mas sabe o que é, Vi? É porque também ela já tava com essa vontade de desmarcar. Ela não tava afim. Então, quando os amigos falaram assim, olha a cara do seu ex, ela... É mesmo. Que pena, não preciso mais encontrá-lo. Então, acho aproveitou a oportunidade. Já juntou ali a oportunidade. E eu acho que, assim, ela já tava buscando alguma coisa mesmo, porque ela não tava afim. Só que os amigos acabaram falando assim, vai ser muito bom pra você. Claro que eles deviam ter uma intenção muito boa. E negócio de intuição, pra mim, gente, eu prefiro acreditar na minha intuição. Mas eu ficaria encucado também com ligação, né? Ficar ligando, parece aquelas cobranças. Ligando. Eu não sei o que é pior, gente. Não, é pior receber ameaça. Lógico, né, Smith? Ai, meu amor, não sei o que. Que meu amor, meu anjo. Nossa, eu trocaria de número, gente. Sinceramente, eu trocaria de número. Tô com esse número meu há 10 anos. Trocaria. Até porque eu tenho medo, né, gente? Sou cagona, tenho um certo medo. Vamos então pra terceira história desse vídeo. Não esquece que se você não deixou o like até agora, esse é o momento de você deixar, tá? E a terceira história chama-se De um date do Tinder para um stalker perigoso. Eu tava ali precisando de um tempinho pra me distrair das minhas provas, tava rolando umas revisões muito chatas na faculdade. Então, como qualquer pessoa solteira entediada, eu entrei no Tinder. Eu não queria nada sério. Eu tava muito ocupada pra entrar no relacionamento, conhecer pessoas novas. Mas querendo ou não, quando a gente tá ali no Tinder, a gente acaba conversando com várias pessoas. E eu gosto muito de conversar com as pessoas. Até que um dia eu dei match com um cara que tava na mesma universidade que eu. Ele parecia ser muito bonito, tinha um papo bacana, a gente ficou ali uns dias conversando pelo próprio aplicativo mesmo do Tinder, que tem aquele chatzinho. A gente ficou um tempo conversando por ali, até que ele me pediu meu telefone. A gente começou a conversar um pouco por mensagem e ele pediu pra me ligar. Não era nada emocionante, assim, a gente só tava se conhecendo, a gente conversava um pouquinho, até que ele começou a me ligar numas horas mais aleatórias do dia, principalmente à noite. Eu não encasquetei muito com isso e durante os nossos papos pelo telefone, ele falava muito dele.
Ele falava muito sobre ele, o que ele gostava, o que ele fazia. E eu não me incomodo com isso, até porque eu gosto muito mais de ouvir. Eu não sou muito de falar sobre mim, sabe? Até porque eu levo bastante tempo, assim, levo um tempinho pra eu confiar nas pessoas de fato. Gente, eu tava entediada, que nem eu falei com vocês, que eu tava ali tentando escapar um pouco do pensamento da faculdade. E, sinceramente, eu também estava um pouquinho carente, não vou mentir pra vocês, não vou mentir. Então eu tava ali um pouquinho carente e eu tava gostando de ser o centro das atenções. Eu tava gostando ali de dar match, de conversar, de ter uma pessoa me ligando, interessada em mim. Depois de um tempo batendo um papo, ele me perguntou se eu tava afim de encontrar com ele pessoalmente. E já tinha passado o período de prova, então eu já tava mais tranquila ali em relação aos meus estudos. E eu topei. Falei com ele pra gente se encontrar. A gente marcou ali no centro da cidade, tudo de boa. Até que ele chegou. E, gente, quando ele chegou, eu me assustei, assim, porque não era nem parecido com as fotos. Era ele, mas deu pra ver que ele se aproveitou bastante ali do ângulo, que a gente tem aqueles ângulos que a gente fica melhor, mas não só disso, ele também tascou-lhe Photoshop na cara. Então era ele, mas estava completamente diferente. Eu me assustei, gente, mas eu não sou o tipo de pessoa que julga pela aparência. Isso não importa tanto pra mim. Então eu continuei o encontro, foi super divertido, a gente comeu, a gente bebeu. E eu não sou o tipo de pessoa que vai te convidar pra ir pra minha casa no primeiro dia que a gente se encontrou. Mas eu já tava meio altinha, a gente já tava conversando ali há algum tempo, então acabei chamando ele pra ir pra minha casa e a gente passou a noite juntos. De manhã eu acordei, levei ele até a estação de trem pra ele ir embora e depois eu voltei pra casa pra dormir mais um pouco porque eu mereço. Aí no final do dia ele me ligou e perguntou se eu tava afim de encontrar de novo com ele no dia seguinte. Eu não tinha certeza se eu queria encontrar com ele, sinceramente. A gente tava se dando bem, mas não foi aquela coisa. Não foi uma coisa que despertou, assim, uma coisa encantadora, maravilhosa, que a gente se deu super bem. E eu sabia que eu levei ele pra minha casa por motivos de álcool. Eu estava altinha. Então, eu não tava ali com muita certeza, mas eu também não queria dispensar ele, ser grossa, então eu acabei concordando. No dia seguinte, ele foi lá pra casa e não foi um encontro tranquilo quanto o anterior. Na verdade, eu fiquei muito nervosa, eu fiquei meio tensa, não sei porquê, foi uma sensação ruim, então eu resolvi deixar as coisas bem explicadinhas ali. Eu falei com ele que eu não tava procurando um relacionamento sério naquele momento. A gente meio que terminou, aí no dia seguinte eu liguei pra ele, pedi desculpas e tal. Ele falou que tava tudo bem, que enfim, acontece. A gente se despediu, a gente desligou. E eu achei que tinha acabado por aí, gente. Mas eu tava completamente enganada. Alguns dias depois, as minhas aulas estavam voltando. Eu acordei de manhã. E quando eu olhei meu celular, gente, tinha um textão dele. Mas um textão. E dentre as coisas que ele tava falando ali, ele falou que a atitude que eu tive uns dias antes, né, que foi essa conversa que a gente teve, deixou ele extremamente chateado e que ele tava procurando estabilidade. Assim que eu visualizei a mensagem, ele me ligou. Eram 7 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar, eu não lembro o que ele falou. Eu tava com a cabeça embrulhada ainda de sono, tava meio atordoada, mas eu reforcei mais uma vez que eu não queria nada sério e beleza, a gente desligou de novo. Nas semanas seguintes, eu comecei a ver ele pelo campus. Onde eu tava, ele tava também. E fora as ligações. Ele tava me ligando, tipo, de 7 a 10 vezes por dia, tranquilo. Eu fui compreensiva, assim, eu comecei a me botar no lugar dele. Pensei, ele deve tá mal. Essa deve ser a forma dele de lidar com isso. Uma forma esquisita, mas vai que é assim que ele lida com isso, que ele tá tentando superar. Chegou um ponto, gente, que meus amigos estavam me mandando mensagem, falando assim, olha, ele tá perto de você. Ele tá aí no mesmo lugar que você, ele tá atrás de você. E eu tava tentando, gente, evitar ele de tudo quanto é forma. Eu falei com ele que ele tava me incomodando, que eu não tava gostando do que tava acontecendo. Claro que não tinha como eu proibir ele de estar na faculdade, porque ele era estudante de lá. E aí eu cheguei até a bloquear ele. Mas, gente, nada tava adiantando. Teve até um dia que eu tava na biblioteca e ele tava sentado em outra mesa, tal, ele chegou depois de mim, sentou em outra mesa, beleza. Ele devia estar lá estudando, fazendo alguma coisa. Até que chegou um menino, e esse menino sentou na mesma mesa que eu, era uma mesa redonda assim, o menino sentou na mesma mesa que eu. E só isso. E eu vi que ele ficou encarando de longe o menino que sentou na mesma mesa que eu. Beleza, show. Nada aconteceu. Outro dia,
naquela mesma semana, esse menino que sentou na minha mesa veio correndo atrás de mim pra falar comigo. Ele falou pra mim que eu tava correndo perigo, pra eu tomar cuidado, porque assim que ele saiu da biblioteca, o menino foi lá, começou a gritar com ele, perguntando por que ele sentou na mesma mesa que eu. Vocês estão entendendo que ele surtou porque um outro cara sentou na mesma mesa que eu? Nessa hora eu fiquei apavorada e... eu, junto com esse menino, a gente foi na secretaria da faculdade e aí eu expliquei a situação. Falei que tinha um aluno de lá que tava me incomodando, que tava me seguindo, que tava me ligando, que tava me perturbando completamente. E aí eles me perguntaram o nome desse menino. Eu falei qual era o nome dele e aí eles procuraram e não tinha ninguém matriculado com esse nome. Esse menino não estava matriculado na faculdade, ele só tava lá pra me seguir, pra me perturbar. A secretaria da faculdade entrou em contato com os seguranças da faculdade e eles levaram isso bem pra frente, assim. Que nem teve um dia que eu cheguei depois, na porta da universidade, tava cheio de cartaz, assim, com o número da emergência, com o número da secretaria, com o número de... assim, números que você precisa saber quando você precisa de ter uma emergência, se tem uma emergência ali. Finalmente, uns dias depois, eles conseguiram pegar esse menino. Esse menino foi na biblioteca e aí barraram ele na mesma hora, mas eu não deixei por aí também. Eu fui na polícia e fiz um BO. Fim da terceira história com direito a plot twist. Tudo bom? Gostasse? Oi, gente, mas é muito importante isso, assim, só abrindo um parêntese antes da gente comentar a história, é muito importante isso de saber número de emergência e saber pra onde você reclamar quando você tá em perigo com alguma coisa. Na minha faculdade, eles colocaram... não sei se funciona, tá, gente? Só vi que tem lá. Nunca precisa ir, graças a Deus. Mas tem uns totens, assim, de pouco em poucos metros que você pega pra falar com a segurança, pra pedir ajuda ali, se você tiver com algum problema, acontecendo alguma coisa. Achei isso genial. Não sei se funciona. Também não quero saber se funciona também não, gente. Não quero nunca precisar. Mas é uma coisa importante de se ter também. Uma forma de pedir ajuda. Mas história é complicada, né? Porque é uma coisa que parece ser muito além do que aconteceria normalmente. Mas é uma coisa que acontece. Primeiro que é um catfish, porque o cara mudou completamente a aparência dele, querendo ou não. Ele tava fingindo ter uma aparência que não era a aparência dele. Só aí eu já ia ficar com meus dois pezinho atrás, assim, né? Como Vitor, continuar uma relação a partir disso? Vitor, mas ela falou assim, eu não me importo com a aparência, por isso eu continuei. Mas a questão não é essa. eu me importo de ser enganado. Exatamente. Não é uma pessoa que você conheceu e, essa pessoa ali é desprovida de beleza, mas eu não me importo. Não. Desprovida de beleza. não é uma pessoa que você olha assim, tirou uma fotinha assim quando tava bem arrumado, né? Não, a pessoa foi lá no Photoshop e se modificou, gente. Sim, e isso é enganar. Então a questão não é ela não se importar com a aparência, é uma pessoa que tava enganando ela de alguma forma. E, gente, é muito complicado assim, porque essa já seria uma bandeira vermelha, querendo ou não. E o cara ligar uns dias depois, dando show, que não sei o que você me... Caguei se você tava procurando alguma coisa estável. Eu não estava e eu deixei isso claro. Caguei. Era isso que ela tinha que ter falado. Provavelmente foi isso que ela falou, não com essas palavras, porque não é nem brasileira. Mas... gente, é uma situação muito complicada, porque, de novo, história de macho doído, porque foi rejeitado. Mas, nesse caso, o cara até seguiu ela na faculdade. Imagine o pavor de você ir lá e ver que o cara não tá matriculado. Eu parei pra pensar aqui agora, gente, porque ele tava enganando ela desde o princípio. Porque logo no começo da história, ela fala que ele era um estudante da universidade, né? Uhum. Não foi uma coisa de depois, eu buguei por causa disso. Então, desde antes deles se conhecerem, ele já botou lá que era estudante e não era. História complicada. Vitor, já foi enganado, assim, de alguma forma? Eu sou enganado todo dia, né? Nossa, Vitor! Tem várias questões. Mas, nesse nível, ainda não. Com date, assim? Enganado com date, não. Não, né? Tive poucos. Teve poucos, modesto. Eu queria, os outros não queriam. Solteiro por opção, dos outros. Uhum. Eu já namorei um menino que eu tinha essa intuição com ele, assim, que eu não conseguia confiar. Sabe quando a pessoa fala, mas você não consegue acreditar em uma palavra? Era eu assim, eu terminei com ele por conta disso, porque eu gostava dele, ele era um menino bacana, aí até hoje, se eu vejo ele na rua, eu cumprimento. Mas, gente, eu não conseguia acreditar em uma palavra que ele dizia. Por mais boba que fosse. Se você é meu ex, tá assistindo isso aqui, fica aí o questionamento se é funcional. Porque eu sou amiga de várias ex, Vê tá? se a carapuça vai servir. Porque eu sou amiga de várias ex, inclusive. Então pode ser que seja você. Será? Gente, de repente virou de férias com eles.
Verdade. De quem é o próximo ex da Cibele? Me fala aqui nos comentários o que vocês acharam dessas histórias e se vocês já passaram por coisa parecida. Porque por mais que pareça que são coisas assim muito fora da caixinha, que não aconteceria com ninguém, acontece, gente. É mais comum do que a gente imagina. Inclusive tem um caso criminal que eu tô querendo trazer aí pro canal qualquer hora dessas, que é justamente de uma menina que marcou com um cara, eles foram pro encontro do Tinder e ela acabou sendo assassinada. Fala aqui embaixo se vocês querem. Mas aproveita que você tá aqui e não sai da Terra do Medo. A gente vai deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem aqui, maratonem bastante que a gente adora, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Beijo.